Este é o novo velho político das Alagoas, que vai ser transformado no caçador de marajás. Vamos entendê-lo? Quem era Fernando Collor de Mello? Um desconhecido que recebe um banho de loja das organizações Globo, da Veja, e se transforma no adversário político de Luiz Inácio Lula da Silva, que desde o início da eleição de 1989 saiu na frente, porém, no segundo turno, iria enfrentar um político populista, bem avaliado, bem preparado. A TV Globo dava uma inserção muito maior a Fernando Collor de Mello do que a Luiz Inácio Lula da Silva. E isso vai fazer uma diferença fundamental no conhecimento dos dois durante o pleito que iria decidir o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. Estávamos, claro, ávidos por votar. E tanto Lula quanto Fernando Collor de Mello souberam organizar o seu staff para tirar o maior proveito possível do que os levaria à presidência da República. Eis que a campanha eleitoral estava nas ruas, estava no gosto do brasileiro, que já não votava para presidente há mais de 20 anos. Lula e Collor foram para o segundo turno. Após um primeiro turno com mais de 20 candidatos, Lula e Collor vão para o segundo turno. A campanha é quem, claro que Collor acusava Lula de querer dar calote na dívida externa e Lula era um metalúrgico. Como o metalúrgico poderia chegar ao poder no Brasil? Como o metalúrgico poderia ser presidente do Brasil? Havia um preconceito, obviamente, na fala de Fernando Collor de Mello. Ele, o novo político da velha guarda. Vou repetir. Ele, o novo político da velha guarda. Sim, Collor era da família Arnon de Mello, que já dominava Alagoas há bastante tempo. Mas se vendeu e foi comprado por boa parte da população brasileira como um político novo, austero, aquele que vai caçar os grandes salários, aquele que vai acabar com a corrupção do país. Eu acho que essa ladainha estava começando a pegar. Lembrando que o segundo turno teve vários debates, mas o último debate, o mais esperado, num pool de empresas liderados pela Rede Globo, foi extremamente importante. Collor e Lula, naquele momento, estavam indefinidos. E Collor soube aproveitar bem as fragilidades de Lula. Além disso, o staff de Collor conseguiu uma história que foi praticamente um strike em Lula. A questão da filha que Lula abandonou quando era jovem no interior de Pernambuco. E aí uma pergunta de Collor iria mudar talvez o rumo daquelas eleições. E ele pergunta, candidato Lula, se o senhor não conseguiu tomar conta de sua filha, como o senhor acha que vai conseguir tomar conta desse país? Lula engasgou. E por mais que ele desse a resposta plausível, dizendo que aquilo foi um arroubo da juventude, que ele veio para São Paulo para tentar ganhar a vida, pegou na veia essa questão da filha. Collor levou vídeos, a menina dizendo que foi abandonada. E as questões familiares e a questão de costumes começava a colar em Lula neste momento. Uma das expressões mais fortes de Collor era minha gente, com os olhos, deixa eu ajeitar aqui, com os olhos esbugalhados, ele dizia minha gente. Vamos transformar esse país. Na realidade, a ideia de poder de Fernando Collor de Mello era muito bem organizada. Por trás de todo o staff de Collor estava um homem chamado Paulo César Farias, que não vai ser apenas o tesoureiro da sua campanha, vai ser também o guru que levaria lá na frente Collor a um impedimento. Ao mesmo tempo, a ideia de descamisados, governar para os descamisados, minha gente, aquela ideia de político populista, ela pegou. E eu imaginava, para ser sincero, que toda a ladainha de Fernando Collor não era verdadeira. Apesar da questão de Lula, apesar da questão do ex-sindicalista, do ex-torneiro mecânico, de certa forma, me deixava em conflito entre
optar por aquele que se mostrava extremamente bem preparado para o cargo e um ex-torneiro mecânico. O Brasil escolheu aquele que supostamente estava bem preparado. Sem esquecer que Fernando Collor de Mello dizia de forma esfuziante que Lula ia confiscar a poupança, que ia tomar todo o dinheiro da população. O medo de alguém que estava ligado não só à classe trabalhadora, mas também aos sindicatos. Lula era um desconhecido. Lula pregava realmente a questão do não pagamento da dívida externa. Era o que muitos começaram a chamar, inclusive Leonel Brizola, que foi adversário dele no primeiro turno, de sapo barbudo. Lula não ganha a eleição, Collor ganha. E no segundo dia do seu governo, lança o Plano Collor. Que faz o quê? Que confisca praticamente todo o dinheiro do povo brasileiro. De uma só vez. De uma tacada só. Foi um dos maiores confiscos da história mundial. Collor traz uma explicação que aparentemente era lógica, que era para tirar o dinheiro de circulação e combater a inflação, mesmo que esse valor que ele estava confiscando fosse devolvido em 12 parcelas depois de um ano. A população foi para o sacrifício, por incrível que possa parecer. Collor era um atleta. Todo domingo Collor corria, Collor mostrava uma disposição da juventude de um presidente jovem com uma mulher relativamente bonita ao lado. Ele andou em caças, disse que os nossos carros eram carroças. Sim, meus amores, Collor começou o nosso liberalismo. Apesar de que, obviamente, vai ser muito aprofundado por Fernando Henrique Cardoso, ele começa o nosso liberalismo. É muito interessante essa postura de Fernando Collor. Obviamente, lembrando, claro, que por trás de toda a questão, todo o contexto de Collor em relação à austeridade, Collor não passava de um ladrãozinho. O esquema que ele vai colocar no poder, o esquema PC, claro, vai fazer com que ele perca o mandato. E como se descobriu esse esquema, professor? O irmão dele, Pedro Collor, por conta de divisão, provavelmente, das propinas que Collor recebia, a divisão não era legal. Resultado, abertura de um processo de impeachment contra Fernando Collor de Mello. É interessante que Collor, ele pediu ajuda à população, pediu ajuda da minha gente, e pediu para que a população o apoiasse contra a tentativa de golpe que seria dado em seu governo. A população respondeu ao seu pedido. Foi num belo domingo, mas todos de preto. Era o início de um movimento que ficou conhecido como Caras Pintadas. Eles foram para mostrar que não aceitariam a corrupção do governo. E Collor teve o processo de abertura do impeachment feito no Congresso Nacional. Esse processo ele terminou fazendo com que o presidente da República perdesse o seu mandato depois de 2 anos de governo. Ele ainda tentou uma manobra no Senado, mandando a carta de renúncia para não perder os seus direitos políticos. Não adiantou. Os direitos políticos de Collor foram perdidos por 8 anos. E claro, Itamar Franco, que se afasta durante o processo de impeachment, ele se afasta durante o processo, ele não fez nada a favor, nem nada contra Collor. Collor, na realidade, afundou sozinho na lama dos seus próprios erros. E o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar amargava o primeiro processo de impeachment do nosso país.